Eu acho que acontece em muitos lares brasileiros. Sim, sim. Que são, eu acredito em Deus, porque eu sou católica, mas eu vou num centro espírita, enfim. Vou na né? cartomante, no centro espírita, Exatamente. outro chama não sei o que, também vou. Deus está em tudo, vamos Deus, lá. Exato. Né? Deus está em tudo, né? Eu faço simpatia, desculpa. Então, minha mãe, na realidade, se ela não tivesse conhecido meu pai, ela ia se tornar freira. Né? Tanto que minha mãe casou com 27 anos, né? Para aquela época já era um pouquinho tardio. Sim, sim. Meu pai era espírita, mas graças a Deus ele aceitou Jesus como único Senhor e Salvador no leito, né? De morte dele ali, antes de ele ir para o Senhor, dentro do hospital, né? Mas eu sempre gostei muito do lado espírita. Né? Então, frequentava com o meu pai, com a minha família. Depois da morte do meu pai, eu me tornei kardecista. Né? E sempre ali, né? Crente em tudo aquilo que eu aprendi. Você chegou a trabalhar no centro? Trabalhar não. Não. Então, frequentávamos Umbanda, né? Umbanda Mesa Branca. Teve um momento que eu comecei a desenvolver, que eles falam, né? Mas uma coisa muito esquisita, uma coisa muito que eu não gostei. Né? E depois eu parti para o caminho kardecista. Né? E a família do Rogério já eram espíritas, se tornaram evangélicos, né? Minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, meu cocunhado, enfim. E eles sempre, a Rosana, que é a irmã do Rogério, sempre, e o Maurício também. Para quem não sabe, o Rogério... Meu marido, sim. né? Que já foi para os braços do Senhor em 2020. E vocês se conheceram por causa do novos, Covid. né? Eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com ele, cara. Então, e eles sempre tentando falar de Jesus pra gente. E eu não. Eu muito sempre assim, não, aquilo lá me irritava, me incomodava. Né? Não, em time que tá ganhando não se mexe. Né? E assim foi. Tinha o Henrico já. Né? O seu filho, não é o meu, gente. O meu Henrico, de 17 anos agora, né? As minhas bênçãos. E quando eu fiquei grávida do Stefano, né? Então, o Stefano nasceu e ele não dormia. Não dormia, né? Até mesmo, eu vou voltar um pouquinho antes do nascimento de Stefano. Eu comecei a apresentar um programa regional lá na região do Grande ABC, depois eu fui para a Rede Brasil, depois eu fui para Minas, e sempre eu finalizava o meu programa dizendo o seguinte: que Deus seja louvado e você muito abençoado. Né? E muitas pessoas achavam que eu já era cristã. Né? E aquilo me incomodava um pouco, né? Você é evangélica? Não, não sou evangélica, eu sou espírita. Né? Bom, nasceu Stefano não dormia à noite de jeito nenhum. E eu ficava com ele no quartinho dele, né? A noite inteira lá acordada, e tinha uma televisãozinha que não tinha TV a cabo, que eu comecei a assistir cultos. E você chegou a saber o porquê que ele não dormia no centro, a perguntar ou a levar para ver se ele dormia melhor? Não. Fiz algumas simpatias, né? Enfim, né? Mas não cheguei a questionar isso. Sim. Bom, aí comecei a assistir no meio da noite. O que tinha na televisão aberta? Cultos. R.R. Soares, Silas Malafaia. Comecei a assistir. Bom, chegou um momento que nós estávamos na casa da minha sogra, minha cunhada também estava lá, a família toda reunida. Eu virei para o Rogério e falei assim: amor, eu vou pedir para a Rosana eu quero aceitar Jesus, né? Eu vou pedir para a Rosana. Vamos. Ele falou: acabei de aceitar. Eu falei: oi?
sabe? Foi uma coisa assim, ele não sabia de mim, eu não sabia dele, e no fim nos convertemos. E foi através de ouvir o culto pela TV que você teve o entendimento do que era aceitar Jesus. E, né? Exatamente. E aí foi lindo, aceitamos Jesus. Aí depois eu tinha um amigo que trabalhava com o R.R. Soares, né, o Wagner Jimenez. Daí vocês passaram a frequentar no local, foi batizado? Não, aí eu queria assistir um culto do R.R. Soares. E fui lá na sede dele, né? E naquela época, cara, eu estava com um cisto entre os dedos, né? Um cisto que eu já tinha feito infiltrações, tudo, e ia ter que operar. E eu não conseguia mais colocar sapato, salto muito menos, até rasteirinha me doía muito a ponto de eu chorar. Né? E nós fomos, né? Nesse culto, e o R.R. sempre profetiza, né, as obras do Senhor, quem Deus está curando, tudo. E aí ele começou, e eu lá, né, Senhor, cura meu pé esquerdo, Senhor, cura meu pé esquerdo. E nisso acabou o culto, ele saiu. E eu lá, Senhor, cura meu pé esquerdo. Daqui a pouco ele volta e diz assim, e Deus manda avisar que aquele que está com problema no pé esquerdo está sendo curado agora. Eu comecei a chorar, enfim, tal. E realmente eu tive a cura do Senhor. Veja bem, né? Eu falo, os pastores, eles são enviados, são instrumentos, mas quem nos cura é Deus, é a nossa fé, né? Jesus mesmo já dizia. E aí nós fomos apresentados em uma outra igreja, começamos a frequentar essa outra igreja, onde o Stefano foi apresentado, Henrico também foi apresentado, porque na época que Henrico nasceu, ele foi batizado. Na Igreja Católica. E uma coisa assim que me deixou muito magoada na época, porque eu esperei ele fazer 1 aninho para batizá-lo, e o Henrico ele nasceu final de julho, quando foi em setembro do mesmo ano minha avó faleceu. Minha avó era católica e fizeram aquela missa de 7º dia, e ao final da missa o Rogério pegou o Henrico e levou para o padre e pediu uma bênção. Falou que não podia. Aí ele perguntou se o Henrico era batizado. O Rogério falou, não, ainda não. Ele falou, não posso dar porque ele ainda não é filho de Deus. Né? Falou assim. Então aquilo lá já, né? Mas enfim, bom, é só um adendo. Sim. Então eles foram apresentados na igreja, eu e Rogério nos batizamos na igreja, e assim fomos caminhando com Jesus, né? Naquele primeiro amor, aquela coisa, muitos da minha família não entendiam aquilo. Acha que né? está enlouquecendo, que está demais. Exatamente. Quais foram as principais dificuldades dessa época? Foi com a família, com amigos? Foi deixar de lado certos hábitos, certos locais que vocês iam? No primeiro momento, ali nessa primeira fase, porque eu digo para você, eu vou falar para você, que nós nos afastamos de Deus, né? E Deus, eu vejo que nesse primeiro momento, Ele me levou por amor. Porque o filho é amor. Por mais que meu filho não dormia, eu estava ali assistindo. Por amor a ele. Por amor a ele. Para encontrar uma resposta, né? para salvar, para Ele dar estava conforto. ali, né? Ele não dormia, só nos meus braços ele dormia. Né? E eu encontrei Jesus assim, por amor ao meu filho. Sim. Né? Só que eu voltei depois pela dor. Então, nessa primeira fase da nossa vida, o que foi mais difícil foi por parte da minha família entender a minha conversão. Né? Eles achavam que era exagerado, né? Minhas atitudes exageradas, enfim. Né? Radicais. E, bom, e assim fomos. Só que é importante a gente dizer que, principalmente para os convertidos, novos convertidos, né, Cá? Quando você vai para uma igreja, você tem que olhar, isso eu aprendi, você tem que olhar assim e não assim. Você e Deus ali na igreja. Sim. Porque assim você começa a ver
os a defeitos. julgar, a comparar. E os defeitos. Só que assim, o pastor, o bispo, enfim, os outros cristãos, os irmãos da igreja, todos nós somos seres humanos. Nós temos defeitos, né? O único perfeito é Jesus. Né? Só que começamos a olhar assim. Sim. Né? Então teve um momento que aquilo lá desagradou um pouco a mim e o Rogério, né? Sim. Perdeu um pouco aquele encanto. Sim. E aí nós decidimos o quê? Não, vamos fazer da nossa casa a igreja. Sim. Vamos orar dentro de casa, vamos ler a Bíblia dentro de casa. Sempre só vocês dois? Ou nós tinha... 4. Ou com os filhos também? Com os filhos. Só que eu digo também, precisamos da igreja, precisamos da casa do Senhor para fortalecer a nossa fé. A fé é um músculo, não é? Não parece um músculo? A fé é um músculo. Então, é um músculo. Se você não vai na academia lá exercitar, não vai enrijecer. É a mesma coisa a fé. Eu me converti em casa. Também com a Bíblia, né? Eu ali, estavam fechadas as igrejas. E eu falo que o que acontece quando a gente busca a fundo nas escrituras ali e a gente se converte, não é porque a gente não precisa da igreja, é porque a partir do momento que você entra em comunhão com Deus, com Jesus, com a história dele, com o caráter dele, você passa a entender, o Espírito Santo te convence que você realmente precisa estar em comunhão com outras pessoas, com outros fiéis, com a palavra viva através dos cultos. Então, você pode sim encontrar Jesus, você pode sim fortalecer a sua fé ali entre 4 paredes, isso é necessário para sempre. Só que o Espírito Santo, ele vai te convencer que você precisa de mais do que isso, não é? Porque o que acontece, né, Cá? O pastor, ele também fez teologia, ele entende da Bíblia, ele consegue passar para a gente, esclarecer as dúvidas que nós temos. Sim. Porque você pode escutar, com certeza você já escutou isso, mas a Bíblia é muito difícil de ser lida, de ser compreendida, né? Tem Bíblias hoje em dia, que eu até ganhei da minha irmã em Cristo, que está aqui hoje com a gente, a Érica, uma Bíblia muito fácil de ler, né? Que ela vem mais simples, sim. Né? De entender. Essa e a verdade. Persistência, com a nossa persistência, com a perseverança, as palavras vão se tornando mais claras, os mistérios vão sendo revelados. Né? Então, a gente não pode desistir no começo, não. Às vezes, uma palavra que você lê ali te dá um entendimento sobre uma situação inteira que te parece complexa de ser resolvida. Mas depende daquela força de vontade, daquela busca, da perseverança, do real desejo de buscar ali o teu aconselhamento. E não o aconselhamento das pessoas, dos pastores, em primeiro lugar. O primeiro conselheiro nosso é o Espírito Santo. Exato. Né? Depois, sim, a gente vai buscar entendimento sobre outras questões, buscar por sabedoria. Mas se você não tiver, né, o Espírito Santo ali te aconselhando, te guiando para os teus caminhos, para aquilo que você vai precisar fazer dentro de um contexto geral do que a palavra diz, do que os pastores vão falar, aquela direção individual é só o Espírito Santo. É isso mesmo. Né? E por que pastor? Então, né? Porque nós somos as ovelhas dele. Dentro da igreja é onde ele vai nos caminhando, nos direcionando, melhor dizendo. Né? Gostou desse trechinho? Então se inscreva aqui no canal e fique por dentro de tudo. E para se aprofundar ainda mais, clica aqui em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos para você.